Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós vamos falar muito de dividendos, tem Bradesco e outras 20 empresas anunciando pagamentos e além disso tratar de um tema muito importante que pode favorecer o Banco do Brasil. Então começando pelo Bradesco, que fechou a semana acima dos R$11, uma alta de mais de 1,60 na sexta-feira, tudo por conta de mais um anúncio de proventos. O banco trouxe mais de 2 bilhões em forma de JCP em uma data diferente daquilo que o banco sempre praticou. Esse JCP ele vem em caráter intermediário e corresponde a 12 vezes o valor daquele juros sobre capital próprio que já é pago de maneira mensal pelo banco. Então isso dá o valor de 20 centavos por ação ordinária e 22 centavos por ação preferencial. Nesse caso, a gente tem a diferenciação de 10% no caso das preferenciais e o valor líquido ele é de 17 centavos por ação ordinária e de 19 centavos por ação preferencial. No resumo desse pagamento, o Bradesco ele traz para as duas classes de ações a Datacom no dia 31 de março, então está bem próximo. Na próxima semana já é a Datacom e a data de pagamento ela fica até o dia 31 de outubro. O valor líquido ele é de 17 centavos por ação ordinária, o que corresponde a um dividend yield de 1,54, quase 1,55. Já no caso da preferencial, o valor líquido é de 19 centavos por ação e o dividend yield ele é de 1,541. Então a gente tem uma pequena vantagem no caso das ações ordinárias e aqui a gente vê que nem sempre as preferenciais, que em alguns casos ia depender da política de distribuição de dividendos, porque vale a gente lembrar que não existe lei que faça com que as ações preferenciais recebam um pagamento maior. Isso daqui fica a critério de cada empresa da bolsa distribuir ou não 10% a mais no caso das ações preferenciais. E aqui a gente vê que mesmo o BBDC4 recebendo um dividendo maior, isso não se traduz em um dividend yield maior. A remuneração aqui ela é mais atrativa no caso da ordinária. E quem não tem o critério, quem não tem a estratégia de só comprar ações ordinárias por conta de toda a segurança que ela tem e sempre fica em dúvida se compra final 3 ou final 4, busque sempre aquela que está mais barata e que no momento vale mais a pena no sentido de remuneração. Então esse JCP intermediário traz uma ótima notícia para o sócio, porque o Bradesco ele não tem esse costume de pagar dividendo intermediário ou de pagar algum tipo de dividendo trimestral e desde o ano passado, além de aumentar o pagamento, ele vem aumentando também a própria frequência de distribuição. Se a gente olhar o histórico do Bradesco, vai perceber que ele tem aqueles pagamentos mensais e fora esses que são valores bem pequenos, ele sempre faz 2 grandes pagamentos no meio do ano e no começo de todo o ano. Então o Bradesco ele tem Datacom no mês 6 ou 7 e tem Datacom no mês de dezembro de todo o ano. Essa é a forma que o Bradesco sempre fez os pagamentos. Só que desde 2024, com esse aumento no payout, o Bradesco trouxe junto um aumento na frequência de pagamentos. Ele trouxe aqui no mês 10 um JCP intermediário e a mesma coisa vai acontecer agora em 2025. No mês 10, o banco vai trazer um novo pagamento e isso é um bom sinal para o investidor. Os dividendos caem na conta com maior frequência e ele pode fazer novos investimentos, ele pode comprar não só a ação do Bradesco, como outra ação que ele está interessado, aumenta os juros compostos e aumenta também o resultado dessa carteira lá na frente. Fora isso, além desse aumento de frequência, uma outra notícia positiva é de que o banco deve distribuir um valor recorde de dividendos nesse ano. A estimativa do próprio banco é de que ele distribua até 13 bilhões de reais, o que corresponde ao aumento de 15% em relação a 2024, que já teve um valor mais alto pago ao acionista. Então o banco pretende elevar esses dividendos e, de acordo com o executivo, o Bradesco espera pagar de 12 a 13 bilhões de reais em proventos esse ano, que corresponde ao aumento de 15% em relação a 2024, quando o banco pagou mais de 11 bilhões em dividendos, que num comentário rápido, apesar deles comentarem que houve uma queda no payout,
2020, ele saiu de 79% em 2023 para 62% no ano passado. Vale a gente lembrar também que o lucro do banco em todos os trimestres ele cresceu na comparação anual. Então, desde o primeiro trimestre de 2024, o Bradesco ele conseguiu melhorar o resultado e mesmo com um payout bem menor, ele distribuiu o mesmo valor que ele havia distribuído um ano antes. E aqui a gente tem uma tabela muito interessante que mostra a evolução da distribuição do banco. Então, em 2020, ele pagou muito pouco, 35%, e isso correspondeu a pouco mais de 5 bilhões. Em 2021, o Bradesco distribuiu 44% do lucro, e isso correspondeu a 9 bilhões de reais. Em 2022, o banco já voltou a pagar acima de 50%, 10 bilhões de reais, e em 2023 ele trouxe o maior payout de toda essa série, 11,3 bilhões de reais. Em 2024, apesar dessa queda de 80% para 62%, o banco ele distribuiu o mesmo valor, 11,3 bilhões, porque o lucro de 2024 ele foi bem melhor do que em 2023 e a projeção para 2025 é de uma distribuição de 12 a 13 bilhões e que se a gente levar em consideração aqueles 22 bilhões que é a estimativa do mercado, o payout do Bradesco ele vai ficar novamente entre 60% e 70% nesse ano. E como em 2023 e 2024, o banco deve trazer uma remuneração acima da casa dos 2 dígitos, principalmente se a cotação do banco permanecer tão baixa, nesse patamar de 10 a 11 reais, independente da flutuação do pagamento, com esse payout de 60% a 70%, o banco deve continuar entregando o recorde de dividendos, porque ele está distribuindo muito e isso não vai depender por ação muito alta, porque o recorde recente ele foi de quase R$2 por ação, e R$2 por ação a gente teria um dividend yield próximo a 20%. Esse valor recorde ele vai ser independente do lucro ou do payout. O Bradesco ele está distribuindo muito, mas a cotação sendo negociada a preços tão baixos é o que vai garantir, pelo terceiro ano seguido, um ótimo dividendo para quem é sócio. Fora isso, uma outra empresa que também anunciou dividendos é a BR Partners. Recentemente, a empresa disparou na cotação e fechou essa sexta-feira com uma alta de quase 2,5%, muito puxado por conta desse novo anúncio de dividendos. Ela trouxe um valor de quase 19 milhões de reais e o lado positivo é de que aqui a gente fala de dividendos e dividendos não tem a incidência de imposto de renda, então a gente não precisa descontar aqueles 15% de IR. Esse é o valor líquido que vai cair na conta de quem é sócio. Então, no resumo desse anúncio, a Datacom fica para o dia 27/3, quinta-feira dessa semana, então o sócio tem que dormir posicionado de quinta para sexta-feira. A data de pagamento fica para o dia 4/4, então a gente também tem um processo muito rápido do anúncio, a Datacom, até a data de pagamento. Isso é muito bom quando a empresa tem uma política assim de dividendos. O valor líquido é de 18 centavos por ação, o que gera um dividend yield de 1,35% para esse pagamento. Vale a gente lembrar que, além desse pagamento, a BR Partners também tem outras datas, e isso faz com que ela venha se tornando uma das ações preferidas do investidor que busca uma empresa que pague bons dividendos, mas que ao mesmo tempo ofereça uma boa taxa de crescimento. Então a empresa está alinhada com o pequeno investidor porque ela cresce em uma alta taxa. Vale a gente lembrar que aqui a gente fala de uma small cap com valor baixo em bolsa, e ela acaba se tornando aquela tese que a gente chama no mercado de uma empresa crescimento. Ela cresce a uma alta taxa e ao mesmo tempo paga dividendos, só que ela não pode pagar um dividendo qualquer, ela tem que pagar um alto dividendo para se encaixar nessa tese. Apesar do pouco tempo que ela tem, a gente fala de 4 a 5 anos de mercado. Em todo esse período, a empresa sempre pagou muito bem o sócio, ela tem uma média histórica de quase 12%. O menor pagamento que ela fez foi de 9% em 2023 e de lá para cá a empresa chegou a pagar 15% de dividend yield. É uma excelente remuneração e ela mantém essa distribuição. Ela cresceu no último ano, mas num comentário rápido, o mercado ele espera uma pequena queda para 2025, mas muito mais voltada ao cenário externo, ao cenário macro, do que voltado para o operacional da empresa. Ela é um grande destaque, vem participando de grandes fusões e aquisições. Ela já ocupa, apesar do tamanho, uma posição de destaque no setor, e mesmo depois dessa alta recente, cotada acima dos R$14, BR Partners ainda tem um dividend yield bastante atrativo, acima dos 13%. É uma das maiores remunerações de todo o setor financeiro na bolsa.
Outra empresa também do setor financeiro que anunciou um pagamento de dividendos foi a B3SA, a operadora da nossa bolsa, que anunciou quase 330 milhões em forma de JCP, e nesse caso a gente tem a incidência de imposto de renda, mas como o valor é pequeno, não vai fazer muita diferença. O valor líquido ele é de 5 centavos por ação, o que gera um dividend yield de 0,4. Num comentário rápido, além dessa data, a B3 tem diversas outras datas de pagamento, e com as cotações em baixas, ela vem gerando muito valor ao sócio, principalmente através das recompras. O dividend yield nesses períodos, ele realmente costuma ficar um pouco mais baixo. Fora isso, um outro tema que foi bastante divulgado nessa semana e deve ter um impacto significante no setor bancário, prejudicando alguns bancos e favorecendo alguns outros, e aqui a gente fala principalmente dos 4 bancões. Entrou em vigor o crédito consignado para o CLT, que deveria oferecer uma taxa de juros mais atrativa para o cidadão. Essa linha de operação ela é tratada no setor bancário como um marco, sem muita clareza ainda. Todo o lado operacional ele ainda não havia aparecido. Tudo que existia eram algumas simulações que o mercado fez as contas para saber se isso seria atrativo ou não para o setor bancário, mas a gente já vê que um dos grandes prejudicados pode ser o próprio cidadão, porque as primeiras solicitações reais que foram feitas não mostram números muito agradáveis. Então, se a gente pegar um valor de 10 mil, que é colocado aqui o valor total a ser pago de 10.300, mas ele só leva em consideração esse IOF de 346, então a gente tem um primeiro ponto, que isso daqui pode levar o cidadão a um engano e ele contratar um valor alto, acreditando que vai pagar só R$ 10.300, quando na realidade, se a gente levar em consideração essa taxa de 2% ao mês, que num comentário rápido, realmente é uma taxa um pouco mais atrativa por conta da Selic alta e se comparado ao que o crédito privado costuma pagar, mas se a pessoa que estiver contratando, ela tiver um pouco de atenção, ela vai perceber que o valor real não é esse, e multiplicando 48 por 352, a gente tem um valor de quase 17 mil reais, é quase 70% de juros nesse novo crédito consignado baseado no fundo de garantia. Isso não é exclusivo da Caixa Econômica, eu vi diversas simulações do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, do próprio Banco Inter, que talvez seja um dos mais interessantes, mas ainda assim eu cheguei a ver valores na casa de 50%. Mas saindo do cidadão e entrando no âmbito de qual banco pode ser favorecido e qual banco pode ser prejudicado, dos 4 bancões, 2 deles podem ser beneficiados com essa nova linha de operação. O primeiro é o Bradesco e o segundo é o Banco do Brasil. Eles podem ser os 2 beneficiados porque eles são hoje, dos 4 bancões, aqueles que têm uma menor atuação nessa linha quando comparado aos concorrentes. Então eles trazem que o market share do Bradesco e do Banco do Brasil ele é menor do que Santander e Itaú, que tem grande parte da fatia do mercado. Os 2 juntos, eles correspondem a mais de 60% desse tipo de consignado privado, e o que foi aberto, ele também é uma linha de consignado e pode começar a haver uma migração de carteira, pessoas que tinham consignado privado no Santander e Itaú com uma taxa bem maior do que essa, buscando um empréstimo mais barato. Então, Banco do Brasil e Bradesco, por terem na sua carteira de crédito uma operação bem pequena voltada a isso, eles podem ser os grandes beneficiados. E num comentário rápido, eu não sei o nível de penetração que isso vai ter na sociedade, mas se a gente imaginar que esses empréstimos possam crescer de maneira significativa, isso daqui pode ajudar muito, tanto o Banco do Brasil quanto o Bradesco, porque eles vão crescer em uma linha que é rentável. A gente viu as simulações e viu que não é um crédito predatório, ele não é prejudicial para o banco que está cedendo. Então a gente vai ter um ROI alto para o banco que conseguir crescer essa operação na carteira de crédito. E para a gente finalizar, essa semana ela foi cheia de anúncios. Quase 20 empresas trouxeram 5 bilhões em dividendos. Então, o Bradesco trouxe dividendos com datacom para o dia 31 de março. A CEMIG, que a gente acabou de fazer um vídeo dela, tem dividendo em aberto. Não esquece, a data está muito próxima. Terça-feira agora, dia 25. A Localiza trouxe dividendos. A Redditor trouxe dividendos. A VEG trouxe um dividendo bem pequeno. Ela é uma empresa muito mais voltada a crescimento. A B3 trouxe dividendos, Loja Renner trouxe dividendos, Hypera, Grupo Mateus e o Wilson Sons também trouxeram dividendos, a TOTS trouxe dividendos,
A Celesc trouxe um dividendo interessante, com Datacom em aberto para quarta-feira dessa semana, ainda dá tempo. A Blau trouxe dividendos, Smartfit também, Odontoprev, que é uma boa pagadora de dividendos, também trouxe remuneração, um valor bem baixo dessa vez, só que ela tem outras datas de pagamento. BR Partners, a gente acabou de ver, tem dividendo em aberto, Datacom dia 27 de março. A Copasa também trouxe remuneração, Datacom agora nessa semana, no dia 26, e a Dimed e a Trackfield também trouxeram dividendos. Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo com bastante informação. Deixa no comentário se gostaram ou não, de qual dessas empresas você é sócio e se não faz parte da comunidade. Considere fazer parte dela, são centenas de vídeos exclusivos, além de toda a metodologia, tem estratégia de investimentos, planilhas e o gerenciamento de risco feito em cada uma dessas empresas. E se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição que através dele dá para negociar diversos benefícios. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!